ácido. Mas então, entrando nos pacientes hepatopatas, vou dar uma acelerada aqui. A cirrose, né? A cirrose então, é um problema já avançado, né? Uma hepatopatia que já avançou, já está crônica e já está com um fígado fibroso, né? O hepatócito, ele é uma célula muito, como é que eu vou dizer assim, se regenera, né? Tem um metabolismo forte, mas quando ele fica fibroso, ele não consegue mais ser funcional e ele também ocasiona uma série de problemas. Um problema que hoje é um dos mais importantes é a hipertensão portal, né? O que é a hipertensão portal? É a da veia porta hepática. A gente vai ter uma pressão muito grande ali, ocasionada até pelas fibroses de hepatócitos, do próprio, dos próprios vasos ali. Então, assim, o fígado ele vai ter uma tendência a começar a perder função, né? Ele vai ter como consequência formações de varizes esofágicas, foi erradinho ali, esofágicas. Então, varizes esofágicas são problemas muito, muito graves, assim, que de repente alguns de vocês já tiveram, né? A gente tem que correr com octreotide. Muitas vezes o paciente ele chega numa emergência com uma varize esofágica rompida, né, sangrante, ele vai a óbito em horas, né? Então, muitas vezes, assim, se não tem uma endoscopia ali para fazer uma correção, o paciente vai a óbito na hora. Então, é uma condição bem grave, né? E essa condição, ela se forma, ela vai bastante tempo. Não é algo que é agudo, é bem crônico. Então, aqueles pacientes que a gente já tem crônicos, eles geralmente vão ter varizes esofágicas, né? Vamos pensar naquele barrigão lá da cabeça de medusa. Então, eles vão ter varizes esofágicas, eles têm um risco aumentado de sangrar pelas varizes, pela deficiência de fatores de coagulação. Esses pacientes, eles já vão ter uma disfunção hepática na quebra da amônia, né? Em ureia. Então, não tendo a quebra da amônia em ureia, a gente não consegue excretar essa amônia, né? A amônia é lipossolúvel. Então, ela vai ficar no intestino, né? Ela vai ter a tendência a acumular no intestino. E aí, como é que a gente faz, né? Qual é que é a saída? Estimular o intestino. Então, não pode acumular fezes. Então, a gente vê que a gente trata os pacientes com lactulose. Então, o paciente ele tem que estar tendo ali o fluxo intestinal. Se parar alguma coisa ali no intestino, ele começa a produzir excesso de amônia e aí a gente já começa a ter problemas bem graves, né, de encefalopatia. E, por fim, né, a gente tem a síndrome hepatorrenal, que aí é uma condição, assim, já, dá para se dizer, quase terminal, né? Então, um paciente já hepatopata crônico, e aí a gente tem essa dificuldade, porque o fígado ele é muito resistente, então ele consegue aguentar, ele consegue manter suas funções, mesmo já com uma doença instalada, e quando ele começa a dar sinais, muitas vezes ele já está com comprometimento legal, irreversível, e ele também lesiona outros órgãos. Então, assim, quando a gente tem essa hipertensão portal, síndrome a tendência a gente ter síndrome hepatorrenal é muito grande, porque o rim a gente sabe, né? Não precisa de muito para o rim parar. E com essa função do fígado já, digamos, com uma deficiência de metabolização, ele sobrecarrega bastante o rim. Então, muitas das vias metabólicas vão ser desviadas para a via renal e vai ter sobrecarga. Então, a tendência de um paciente hepatopata é ele fazer insuficiência renal. Então, e aí digamos, é a parte que nenhum médico quer chegar, nem nós, né, queremos estar nesse cenário, mas é aquele cenário que eles nos pedem terlipressina, né? E aí a gente sofre. E é um paciente que, assim, se ele não tratado, né, conforme o protocolo, ele tem uma chance muito alta de ir a óbito. Então, é um paciente que vai para hemodiálise, eu diria que é um dos pacientes mais complexos para se tratar, né, geralmente em UTI. A notícia boa é, aí, né, uma falha minha, não trouxe aqui a referência, mas que existe um estudo que, comparando terlipressina com norepinefrina, não encontrou diferença de desfecho. Então, né, a gente, não conseguindo terlipressina, a gente pode oferecer noradrenalina, norepinefrina, que não muda desfecho, tá? Desse paciente.
o que a gente tem, né, que a telemedicina ela pode ser feita no paciente, às vezes, que está menos grave, né, de enfermaria, e quanto uma noradrenalina, a gente tem que ter monitoramento, então vai ser um paciente de UTI. Mas quem tem sabe a diferença de preço, né, então são os perrengues que a gente passa com esses pacientes, né, muitas vezes medicamentos bem específicos. Aqui é a carinha do Livertox, né, que eu falei para vocês, né, então vocês entrando lá no PubMed, né, vão chegar nessa telinha, né, mais abaixo, se vocês forem ver ali, vocês vão ter A, B, C, D, então tu quer adenosina, vai no A e ele vai lhe mostrar. É bem legal. Falar bem rapidamente também sobre classificação de doença hepática, tá, gente? Então, assim, a gente não tem muito uma unanimidade, um padrão, mas se criou essa escala para que seria assim para como se fosse para avaliar os pacientes que vão entrar na prioridade de transplante, né? Até de repente tem alguém aqui do hospital de transplante que vai saber isso que é melhor do que eu. Mas assim, então é um preditor, né, que esse paciente ele merece entrar mais à frente na fila para o transplante, né? Ele está mais grave. Então dá para é usado também como um marcador de gravidade, né? Então assim, ele tem uma formulinha aqui, né? Ele vai utilizar dados de bilirrubina, creatinina, INR, tá? Então, existem calculadoras, tá, gente? Daí, assim, vocês podem encontrar ali no Google, é bem fácil. E aí eles vão pedir ali, bilirrubina sérica, né? Você coloca ali, INR, creatinina, e vai dar um valor de MELD. Então, daí vai ter essas equivalências, né? Então, MELD mais baixo, menor risco de mortalidade, MELD mais alto, mais risco. Então, a gente pode, né, tem essas categorias, né? O paciente com MELD, vamos supor, acima de 40, o paciente está muito grave, né? Ele é um dos primeiros na fila de transplante. Então, né, se a gente, digamos, está num prontuário e a gente se depara com, paciente MELD 25, a gente dá para a gente saber o que é isso, né? Mais ou menos ter uma ideia que esse paciente, na segunda aqui, essa escala, tem 76% de chance de morrer em 3 meses. Então, a gente, né, consegue ter uma noção de gravidade. Claro, né, o paciente que está acima de 10 já é um paciente que está, de certa forma, grave. A gente tem uma outra forma de classificar que a gente chama desse Child Pug, que também acho que se não me engano, um pouco mais antiga, e também servia para a gente verificar, digamos, a gravidade. O problema é que essa escala leva em conta, além dos exames, né? Então também TP, né, o NR, albumina, bilirrubina, e aí já mais clínico, né? Então encefalopatia e ascite. Então, esses exames que são um exame clínico, né? A CIT, para dizer se ela é leve, moderada, né, às vezes tu pode ter um pouco de imprecisão de um médico para outro, né? Um vai classificar como leve, outro moderado. A mesma coisa em encefalopatia. Encefalopatia é uma condição difícil de ser avaliada, né? Então, muitas vezes, ele não é tão preciso. Um paciente pode estar muito grave e ele não pontua tanto. Mas são as escalas que a gente tem hoje, tá? Então, assim, na área da hepatologia, né, a gente tem muitos artigos discutindo a validade desses scores, né? Mas, né, muitas vezes a gente vai enxergar, né, um prontuário, assim, um médico fazendo alguma classificação, principalmente se é um paciente que está com uma gravidade razoável e, né, com possível desfecho para transplante. Então, aqui embaixo é bem detalhado essa figurinha, eu achei ela legal. Então, né, na questão do Child Pug, o A, mais tranquilo, né, um paciente que está, dá para se dizer, compensado. B, né, um paciente intermediário, já com alguma lesão importante. E já o paciente Child Pug C é o paciente com a cirrose compensada, né? Esse é o gravão, aquele que vai nos dar, vai ser bem difícil de manejar. Então, assim, trago também uma outra sugestão, um artigo bem legal. Daí aqui eu agradeço a Karen, minha colega, que me cedeu aqui alguns slides bem legais, assim, eu vou trazer para vocês aqui. Então, a gente